Olá! Para quem não me conhece, eu me chamo Andresa Galeano. Sou consultora Salesforce, tenho mais de 20 anos de experiência e vou, através desse vídeo, te dar uma dica maravilhosa. Bom, o objetivo desse vídeo é criar um campo fórmula utilizando o Chat GPT. Por que isso? Para quem já conhece e trabalha com Salesforce, sabe que para você criar uma fórmula, você tem uma série de funções e você tem que conhecer minimamente a lógica de programação. Você tem que criar ali condições e etc., dependendo da complexidade ali da fórmula, e isso às vezes toma muito tempo. Hoje em dia, com o Chat GPT, isso acelerou muito esse processo, né? Quando eu comecei a trabalhar com Salesforce, antes aí dessa disponibilidade, dessa acessibilidade com a inteligência artificial, dependendo do tipo de fórmula, às vezes eu levava até 2 dias criando uma fórmula, testando, às vezes não dava certo, tinha que alterar, testar de novo, enfim, porque existem fórmulas complexas, né? Dependendo aí da necessidade do seu cliente. Então isso tomava muito tempo. Com a chegada da inteligência artificial, simplesmente eu passei a levar poucos minutos para criar uma fórmula, não importa o nível de complexidade, né? Basta você colocar lá no Chat GPT o nome do API name dos campos que você tem, o que você pretende fazer, qual que é o resultado esperado, e o próprio Chat GPT prepara a fórmula para você e você praticamente copia e cola dentro do Salesforce. Naturalmente que você às vezes tem que fazer algum ajuste, você tem que testar, tem que confirmar que aquilo deu certo, tem situações que você tem que voltar no Chat de GPT e dizer, olha, não deu certo, o resultado esperado era esse e o resultado que eu obtive foi esse. Então o Chat GPT vai te ajudando, te dando ali novas respostas até você conseguir ter a sua fórmula criada com sucesso. Ou seja, encurtou muito esse processo de criação. E para quem está começando a trabalhar com o Salesforce agora, ou para quem não tem essa base de formação na área de tecnologia, tem às vezes um pouco de dificuldade com as fórmulas por conta dessa parte da lógica de programação e dessas funções. Então, o ChatGPT ajuda muito nisso. Eu tenho um infoproduto, né? E no infoproduto eu explico como que se cria um campo fórmula, mas eu não mostrei no detalhe usando o ChatGPT para isso, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo como que eu costumo trabalhar. Então para isso eu vou criar aqui um exemplo, né, para vocês entenderem qual que é o objetivo aqui dessa fórmula, para depois nós colocarmos essa informação lá no ChatGPT. Então vamos imaginar o seguinte, eu estou aqui no Salesforce, né, essa aqui é uma conta developer, daquelas contas gratuitas, eu utilizo ela exatamente para fazer demonstrações deste tipo, então eu vou vir aqui no objeto oportunidades, observe que isso aqui são todos dados fictícios fornecidos pela própria Salesforce quando você cria essa conta fictícia. Então, aqui, imaginem o seguinte, eu quero criar aqui um campo fórmula, vou até coloquei aqui para facilitar, onde esse campo fórmula ele vai se chamar status comercial avançado. Vai ser um campo criado no objeto oportunidade, onde o intuito é fazer o quê? Eu tenho aqui essas condições todas que tem que ser atendidas no resultado da minha fórmula. Então, o que a fórmula tem que fazer? Se a oportunidade é maior que 50 mil e a fase é igual à proposta, retorna essa mensagem, esse texto aqui no meu campo fórmula. Se a data de fechamento for menor que hoje e ainda estiver em fase aberta, né, não tiver ali como fechada ainda a minha oportunidade, retorna atrasada. Se estiver em fechado ganha e o valor acima de 100 mil, retorna fechamento estratégico. Se estiver em fechado perdido, né? Ele retorna perdido. Se não, retorna em andamento. Ou seja, eu vou criar um campo com esse nome e ele vai me retornar uma dessas opções atendendo a esses critérios, essas condições que nós colocamos. Isso acontece muito quando você está ali no cliente. Agora que eu vi que a letra está muito pequena aqui, deixa eu aumentar.
Então, isso acontece muito quando você está no cliente, porque o cliente tem, às vezes, lá, eu preciso aqui de um campo que me retorne essa informação quando atender esses critérios, me retorne essa outra informação quando for outro critério, assim, assim, assado. Então, você tem que criar essa fórmula com essas condições todas. Então, usando aqui esse exemplo, tá? O que nós vamos fazer? Primeiro, eu sei que é um campo no objeto oportunidade, eu sei que é um campo fórmula. Então, vou vir aqui no Salesforce, vou mostrar para vocês acessando aqui na minha engrenagem, né? Configuração. O sistema está aqui todo em português, tá bem? Quem estiver usando no inglês, acessa lá o setup. Mas eu coloquei aqui em português exatamente para auxiliar as pessoas que têm aí um pouco de dificuldade aí com o idioma inglês. Então, aqui no gerenciador de objetos, eu vou buscar o objeto oportunidade, tá bem? E aqui no meu objeto oportunidade, na seção de campos e relacionamentos, eu vou carregar aqui no botão criar e vou selecionar aqui o tipo de dados igual à fórmula, tá bem? Então, vou avançar, vou colocar aqui o mesmo nome que está aqui no nosso exercício, né? Status comercial avançado. Ele já atribui automaticamente aqui o API name, tá bem? E no caso, o retorno vai ser o quê da minha fórmula? Vai ser um texto, né? Segundo as condições que eu apresentei aqui, para cada condição ele vai me retornar um texto. Então, eu coloco aqui que o retorno é texto e agora eu vou avançar. Quando eu chego aqui nessa parte de fórmula avançada, conforme eu havia explicado antes, vocês têm aqui do lado direito uma série de funções que vocês podem utilizar durante a criação da fórmula. E vocês têm aqui também os operadores, né, de somar, subtrair, multiplicar e assim por diante. Então, para você criar essa fórmula, você tem que ter esse conhecimento mínimo de lógica que eu falei e tem que conhecer aqui essas funções que te auxiliam a chegar no resultado final. Para quem não conhece, não sabe como utilizar essa lógica, está começando, está aprendendo Salesforce agora, é mais simples você pegar exatamente igual tá aqui, ó, quero criar um campo fórmula com esse nome, e aqui estão todas aquelas condições que nós falamos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse texto e vou colocar aqui no ChatGPT, né? Então, eu vou colocar aqui, ainda vou acrescentar. Só vou complementar aqui que é no Salesforce, né? E vou enviar para o ChatGPT aqui o desafio. E o próprio ChatGPT vai elaborar para mim essa fórmula, olhem só. E ele ainda me explica aqui as condições todas que ele utilizou na criação da fórmula. Então, vamos copiar aqui essa fórmula que ele me disponibilizou. No caso, eu não precisei indicar nenhum API name. Por quê? Nesse exemplo que nós estamos utilizando, eu estou usando apenas campos standard do Salesforce, ou seja, campos que já existem, que já vêm com a licença Salesforce, não tem nenhum campo customizado aqui nessa minha lógica. Nessa situação, nessa condição aqui, eu estou olhando o quê? Eu estou olhando para um objeto oportunidade com o objeto standard, eu estou olhando para a condição de valor, que também é um campo standard, que é o amount, eu estou olhando para a fase, que também é um campo standard, tá bem? E aqui, data de fechamento, também é campo standard. Então, assim, eu não tenho nenhum campo customizado sendo utilizado aqui nessa lógica. Se eu tivesse que criar um campo com uma fórmula, usando como referência ali na fórmula um campo customizado, ou eu teria que já indicar para o ChatGPT que o campo customizado tem aquele API name, ou eu teria que, após a elaboração da fórmula, quando eu for lá copiar e colar dentro do Salesforce, eu teria que vir aqui e ajustar os nomes, porque se eu colocar um nome de campo que o API name não é correspondente, não é encontrado dentro do Salesforce, a fórmula dá erro, tá bem? Então, assim, eu não vou nem analisar a fórmula aqui por enquanto, vou só verificar aqui a sintaxe para ver se não deu nenhum erro. Então, olha só, não deu nenhum erro de sintaxe. Então, agora vamos analisar aqui essa fórmula, né? A primeira condição era o quê?
Se o valor da oportunidade é maior que 50 mil e a fase da oportunidade é proposta, retorna essa frase aqui. Então, vamos lá. Olha só a condição. Ele está utilizando a função if, né? Que é exatamente o se. Se essa condição é assim, faça isso. Se não, faça aquilo, né? Sempre o se e o se não. Então, eu tenho aqui a condição if, a função if, onde eu tenho aqui a abertura do parêntese, indicando que tudo dentro dessa parte corresponde à condição que nós estamos verificando. Depois tem aqui a função end, que indica também que tudo aqui dentro deste parêntese tem que ser, todas essas condições que estão aqui dentro tem que ser atendidas. Então, o que diz aqui? Se o campo amount, que é o campo de valor da oportunidade standard, for maior do que 50 mil e o campo fase, que no caso o API name do fase é o stage name, tá? Esse é o nome do API name do campo standard, tá? Da fase. Então, se esse campo for igual à proposta, então, né? Tem aqui a vírgula, então retorne isso. É isso que essa parte aqui da fórmula quis dizer, que é exatamente essa condição que está aqui, né? Agora vamos para a segunda condição. Se a data de fechamento for menor que hoje e ainda estiver em fase aberta, retorna atrasada. Então, vamos lá analisar a segunda parte da fórmula. Então, novamente, a função if, tá bem? A função end. E aqui eu estou usando o close date, que é o data fechamento, que é o API name do campo standard aqui do Salesforce, lá do objeto oportunidade. E aí eu estou considerando que se a data de fechamento for menor do que hoje, today, e, né, porque tem aqui a função end, então ele está dizendo o campo fase, né, o stage name aqui, for diferente de fechado ganho. Por que é diferente? Porque eu estou usando not, eu estou negando aquela afirmativa. Isso faz parte da lógica de programação que eu havia falado anteriormente. Então, se a data for menor que hoje e ele for diferente de fechado ganho e diferente de fechado perdido, que são as duas condições standards que são consideradas como uma oportunidade fechada, né? Quando você está aqui numa oportunidade,